Saudações, o convite para esse sábado e domingo será para discutirmos o ativismo judicial a partir da leitura do Calamandrei com meu querido amigo e irmão, professor Valdênio Caminha. É rápido, logo após a vinheta. Saudações, que felicidade ter você aqui para discutirmos um assunto importante hoje com meu amigo, meu professor, Dr. Valdênio Caminha, para discutirmos a questão do ativismo judicial, mas na verdade sob o ponto de vista de um livro, de um grande doutrinador, Piero Calamandrei, eles os juízes, por nós, os advogados. Dr. Valdênio, que felicidade. Que felicidade estar aqui mais uma vez, Ted, é sempre bom encontrá-lo tanto na advocacia como aqui também no programa, viu? E sempre eu saio enriquecido desse nosso debate. Doutor Muito obrigado. Valdênio Caminha, nós temos uma discussão a travar, o senhor que é um estudioso do direito, conhecedor da matéria, foi meu professor, nós discutimos questões de direito administrativo, pensávamos em direito, eu tenho um grande respeito por você, e eu quero tratar de matemática, você como procurador, é advogado, né? A sua função é advocacia, a sua função primeiro, se eu pensar, me parece, também me corrija se eu não estiver correto, mas me parece que a sua função, você pensa advocacia, né? E aí a gente tem um doutrinador, que nós nos incumbimos de fazer a leitura, e várias questões que envolvem essa atualidade do que a gente chama de ativismo judicial. Eu estava há alguns dias discutindo com o professor Delmano Benigno, a matéria, sobre essa discussão do adiantar da justiça a partir de questões criminais. Porque eu, naquela oportunidade, eu estudei por alguns anos, fui professor por uma década de direito penal, e a gente pensava que o direito penal ele não é catalogado apenas pela legislação, ele precisa de toda uma teoria do crime, e a teoria ela tem que ser muito consistente. E aí, quando a gente fala de direito, Valdênio, a gente fala de direito constitucional, a gente pensa nessa figura do ativismo judicial. Para nós, o Brasil, eu entendo que em algum momento se perdeu o parâmetro do que seria isso, porque começou a se adiantar a própria legislação, a contrariar a legislação, como a gente tem decisões assim, no sentido oposto. Não é mais aquela coisa da lacuna, onde existia, né, aquela coisa do iurit novit curi, né? Então, assim, havia uma brecha no direito, havia uma... E aí se pensava, quando a gente ia estudar hermenêutica, dizia, não, o juiz ele precisa preencher essa lacuna, ele precisa dar resoluções aos casos, porque sempre tem que haver a palavra do judiciário. Eu queria te ouvir primeiro, antes da gente entrar em alguns detalhes do livro, sobre isso, sobre essa questão, assim, esse fenômeno. Será se essa figura do ativismo, essa figura do adiantar, do interpretar do poder judiciário, ele tem ido além da teoria? E é essa temática que a gente se propõe a falar. Primeiro, a gente tem um tema riquíssimo, né, de grande debate na nossa sociedade, que é exatamente o destaque que se dá ao Poder Judiciário na atualidade, né? E se dá não só por iniciativa do Poder Judiciário, é porque as pessoas demandam, né? As pessoas procuram o Poder Judiciário para resolver os seus conflitos. Além disso, a sociedade fica cada vez mais complexa nas suas relações sociais, nas suas questões tecnológicas. Se você lê, por exemplo, Yuval Harari, né, ele fala que o homem, daqui a alguns anos, vai se tornar imortal. Você imagina isso do ponto de vista da repercussão do direito? Sim. Do ponto de vista tecnológico, hoje a gente é capaz de ter o nascimento de uma pessoa com material genético de mais de uma mulher, por exemplo. Eu vi uma discussão nesse sentido. A possibilidade, por exemplo, de congelar embriões, enfim, uma série de situações jurídicas que efetivamente a gente não encontra solução, às vezes na regra jurídica, né? E aí isso acaba sendo buscado na norma. Sim. E a grande diferença entre um princípio, né, e uma regra é o grau de abstração e vamos dizer assim, de concretitude, né? Por exemplo, uma regra é muito mais fácil de você interpretar. Se eu digo, por exemplo,
que eu não vou contratar na minha empresa parentes até o 3º grau, basta eu aplicar essa regra e não contrato. Pronto. Agora, se eu digo que eu vou aplicar o princípio da impessoalidade na minha empresa, eu tenho uma norma, que é um princípio da impessoalidade, mas que tem um grau de complexidade muito maior. Isso demanda do Poder Judiciário um esforço muito maior na interpretação para a aplicação da lei, né? Então, por isso que as decisões, às vezes, não são tão agradáveis, né, ao conjunto da sociedade. Uma outra coisa é a publicização, porque, efetivamente, também... Por exemplo, quando eu fiz faculdade, há poucos anos atrás, né, poucos alunos sabiam o nome dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Poucos ousavam em criticá-lo. Hoje em dia... Isso eu posso falar, porque eu sabia de todos, porque eu sempre acompanhei direito constitucional. Mas hoje em dia, você senta numa bola entre amigos, o sujeito é motorista de táxi e fala mal do Alexandre de Moraes, fala mal do... Sabe quem é o Alexandre de Moraes? Sabe quem é o Alexandre de Moraes, critica as decisões dele. Então, quer dizer, isso faz parte, né, da importância que teve o Poder Judiciário e também da eficácia da nossa Constituição, né, que permitiu que muitos direitos fossem assegurados em razão da intervenção do Poder Judiciário. Isso não quer dizer que eu não tenha críticas a algumas decisões praticadas no âmbito do Poder Judiciário. Doutor Valdênio, eu vou pegar o gancho da sua fala, quando você fez aquela distinção entre princípios e regras, e vou trazer três nomes para a gente pensar um pouquinho sobre essa discussão. A minha angústia nesse movimento, nesse meio jurídico, é a seguinte: eu acho que é verdade que o juiz, o magistrado, ele precisa pensar e aplicar a lei. Ele tem que aplicar a lei. Mas o que eu entendo é que tem que haver parâmetro. Vamos lá. Quando tu fala da separação entre princípios e regras, me remeteu imediatamente no Humberto Ávila, aquele livrinho dos princípios, teoria dos princípios, onde ele vai trazer essa discussão de uma forma bem simplificada para aquele que quiser ver. Mas aí eu fui um pouco depois, eu fui além um pouquinho para pensar nessa aplicação constitucional da teoria dos princípios. Aí eu pensei em já dois outros doutrinadores, o Dworkin, né, e o Alexis, duas doutrinas completamente diferentes, uma alemã e uma americana, para começar a pensar. A grande discussão aí que se apresenta é que, na maior parte das vezes, é aquilo que eu indagava quando eu tive a discussão com o doutor Adelmano sobre direito penal, é que o sujeito que julga a questão penal não conhece a teoria do crime. E o sujeito que julga a interpretação, o preenchimento da norma, e aí, entre princípios ou regras, a depender de como ele vai entender esse ponto de vista, ele não faz com base em nenhuma teoria. Porque a gente tem duas teorias distintas que pensariam diferente essa temática, exatamente por isso, o Alexis e o Dworkin. E aí eu vou um pouco além. Quando a gente vai falar de norma e regra, a gente precisa pensar, por exemplo, num outro doutrinador clássico da nossa, que eu li, você também certamente leu, que foi o Bobbio. E eu, na minha raiz histórica, além de ter lido tudo de Bobbio, eu li também muito de Kelsen. E eu sou um kelseniano, assim, clássico. Eu sempre digo que eu sou um constitucionalista positivo. Quase um José Afonso da Silva, né? Aquele livro do direito constitucional positivo. Porque a minha linha de direito é uma linha muito mais técnica. Ela não deixa tanta margem para o juiz julgar do jeito que quer. E aí eu trago um trecho do Calamandrei, exatamente, para a gente pensar, e ele vai dizendo, ele disse... Guichardin, observa, está na página 13%. Eu perdi o meu livro do físico e comprei o eletrônico na Amazon. Mas comprei mesmo o livro, não é baixado de lugar nenhum, não. Comprei e aqui no 13%, depois eu digo o local, tem dizendo assim, a ele, Guichardin observa friamente que os julgamentos dos nossos tribunais, como todas as cautelas processuais inventadas pelos juízes, para fazer menos enganadores, apenas 50% são justos. Essa discussão aqui, nesse capítulo, a discussão era dizer o seguinte, que os juízes apenas julgam, estatisticamente, o trabalho que se fez lá naquela oportunidade, era que apenas 50% das decisões dos magistrados eram justas. Justas sob dois pontos de vista. Justa sobre o ponto de vista da satisfação, isso é normal, porque sempre, a maior parte das vezes, haverão dois lados, e um vai entender que aquilo é justiça para ele, e o outro que não é justiça para ele, até por isso estão demandando, mas também justa sobre o ponto de vista da técnica.
E ele vai trazer essa discussão, ele vai dizer, olha, essa técnica não seria muito bem aplicada. Tanto é que em alguns momentos ele vai nos dizer que às vezes o novo advogado, o advogado experiente como você, como eu, que já tenho mais um tempo de carreira também, é aquele cara que às vezes é desprezado pelo juiz, porque ele tem uma rixa. Essa é a configuração que você fez. Ele disse assim, não, eu vou julgar. Então, às vezes, o novo ou jovem advogado que está na moda, ele tem a benécia judicial para julgar em seu favor apenas por uma opinião da intimidade pessoal. Ou seja, eu vou julgar a favor daquele ali. Então, assim, ele sempre dizia que algumas vezes aquele grande advogado, que tinha grandes teses, uma excelente escrita e um bom posicionamento, muitas das vezes era julgado contrário só por uma empáfia do magistrado. Tu entende? Essa discussão. Então, essa discussão é nos trazida há quase 100 anos para discutir. Aí eu quero te ouvir sobre isso. Evidentemente que algumas decisões, pela complexidade que eu falei da nossa sociedade, eu cito 2 exemplos categóricos. Primeiro, o caso da Cássia Eller, né? Quando ela morre, o filho, o Chicão, a guarda foi discutida, né? Porque o pai dele já era falecido, a Cássia Eller tinha uma união estável com uma outra companheira e ele convivia com a companheira da Cássia Eller. Tinha referência de mãe. E o pai da Cássia Eller reivindicou a guarda, né? Então, se você observar, né? Se você observar a legislação do direito de família, né, se você for na regra, sim, o correto seria o magistrado entregar a criança aos cuidados do pai da Cássia Eller. Não foi isso que ele fez. Então, dada essa complexidade, isso não acontecia há 100 anos. Não, né? Não acontecia. Um outro fato que também é bem interessante ser discutido é na comunidade europeia, né? Na comunidade europeia, uma senhora, uma jovem, né, namorando ainda na faculdade, convenceu o namorado a congelar os embriões. E os embriões foram efetivamente congelados. E depois o relacionamento acabou e ela foi acometida de uma doença que causou infertilidade. E ela buscou buscou o ex-namorado no sentido a única alternativa para ela ser mãe, né? E lógico que você não encontra solução nas regras jurídicas, né? E você vai fundamentar as decisões nos princípios, né? E a corte, né, acabou não assegurando o direito dela ficar grávida. Não assegurou naquela... Não assegurou, inclusive no recurso para a comunidade europeia também foi mantida a decisão, no sentido de que ele não poderia ser pai de uma criança que ele não tinha vontade. Tem uma discussão, sim, muito complexa, né? O que é embrião, quem é que pode dispor, né? Porque se eu tenho 8 embriões congelados com a minha namorada, se 4 são meus, 4 são dela, não é, né? Então há toda uma complexidade. Será se alguém é dono desse patrimônio? Pois né? é. Será se alguém é dono? Então, uma série de complexidade. Isso nos causa mais insatisfação com as decisões, né? E aí, eu respondendo a tua pergunta mais que diretamente, nós ficamos mais vulneráveis às decisões dos magistrados. Eu pessoalmente, eu acho que o magistrado ele tem que fundamentar as suas decisões e as decisões têm que ter coerência. Por exemplo... E publicidade, né? Porque tem com certeza. Aí... Eu vou citar um exemplo que é muito questionado aqui no nosso país. Todo mundo sabe que eu sou um defensor da democracia, né? Sabem das minhas posições políticas. Agora, eu não posso concordar com que, e concordo com muita coisa que o Supremo Tribunal Federal faz, né? Sim. Mas eu não posso concordar com a instauração de inquérito pelo Supremo. Sim. Né? Não tem, é a coisa do direito penal. Faltou a aula do direito penal. E ele mesmo julgando. E réu. Né? E réu. E efetivamente isso me incomoda. Como agora também teve um debate, está tendo um debate
patrocinado pelo ministro da Justiça, o Flávio Dino. O nosso conterrâneo aqui, Flávio Dino, e o procurador-geral, doutor Aras, sim, a respeito da delação premiada feita pelo CID, né? Sim, exato. Essa delação foi prestada à Polícia Federal, né? E surge uma série de dúvidas, né? Porque quem é o titular da ação penal? Né? Eu, pelo menos, fui questionado. Titular da ação penal é o Ministério Público. Então, como é que a Polícia Federal, que não é titular da ação penal, vai fazer um acordo? Juiz. Vai fazer um acordo, né? O juiz homologa e o Ministério Público vai apenas se manifestar. Ou seja, vai apenas protestar se ele não concordar ou não. Então, há quem diga, né, pelo menos o Ministério Público tem defendido isso, e me parece bastante razoável, né, que os termos do acordo de delação podem ser celebrados, porque a lei assim o determina, né, pelo delegado, mas eu acho que tem que constar, né, a concordância do Ministério Público. Não pode ser algo assim apenas... Porque quando a gente fala em manifestação em direito, sim, manifestação é apenas uma opinião, né? Sim. Então o Ministério Público daria a opinião e, efetivamente, o acordo foi celebrado com a Polícia Federal. Então, são essas questões que me incomodam, né? Ou seja, você afastar o Ministério Público de uma ação importante, né? De uma delação premiada que envolve, inclusive, um ex-presidente. Todo mundo sabe que eu não tenho simpatia por ele, mas eu estou aqui advogando o direito. Sim. Né? Ou seja, do ponto de vista jurídico, não me parece razoável. Também nós temos que ter cuidado com as decisões autoritárias por parte de magistrados. Eu lembro de um colega aqui, e a magistratura às vezes tem reduzido bastante o valor de dano moral, ou até mesmo afastando o dano moral, achando que com isso está dando uma grande contribuição ao jurisdicionado, à sociedade, enfim. E quem estudava isso, que era aquele ministro do STJ, o Sanseverino, infelizmente faleceu. Porque era quem estudava no Brasil a questão do dano moral. E é óbvio que a gente não quer que o dano moral se transforme em indenizações milionárias. Como às vezes nos Estados Unidos. Como muitas vezes acontece em outros países. Mas a gente não pode ter dano moral de R$500, de R$1.000. E eu digo isso para alertá-lo da situação de um colega meu, um conhecido. Não foi processo, eu não sou advogado dele, mas ele foi até a litorânea, isso saiu até em blog, na época, acho que uns 15 anos atrás, foi até a litorânea pedir uma cerveja, né, do Grupo Ambev. A cerveja veio, o garçom abriu, colocou no copo e a cerveja estava um tom marrom, né? Ele disse, não, isso não está próprio para o consumo. O garçom pediu desculpa, né? Trouxe uma outra. Antes de abrir, ele observou que o conteúdo também estava prejudicado, né? E aí ele pediu que o garçom não abrisse, pagou as duas cervejas, pediu a nota fiscal, mandou para o ICRIM para fazer a perícia. A perícia foi feita e se constatou que se aquela cerveja fosse consumida por uma pessoa, ia causar sérios danos à saúde. E ele entrou com a ação. E aí foi para a audiência, o magistrado, né, naquela concepção muito paulista da magistratura, né, pegou e disse, não tem prova, né, a prova já está nos autos, a nota fiscal, o laudo do ICRIM, vocês querem produzir provas? Aí, não, então encerrada a instrução. E então o advogado, né, chegou para o meu amigo e disse, olha, ganhamos. E esperaram a sentença. Quando a sentença veio, o juiz afastou o dano moral e condenou a Ambev a pagar 2 cervejas. Esse juiz não bebe. Então, quer dizer, esse tipo de decisão é uma decisão, né, de conteúdo extremamente conservador, né, e que, vamos dizer assim, incentiva o conflito.
Né? Concordo. Ou seja, não resolve, não entrega. Você imagine o que os dirigentes da Ambev, quando leram essa decisão, fizeram, né? Estão usando em todos os processos aí de dano moral que aconteceram. Mas, Valdênio, eu queria agora retornar na tua fala ainda, quando tu trouxeste alguns exemplos para nós, e eu percebi, e é exatamente porque esse é o padrão que se apresenta, mais uma vez aquela coisa do conceito do que seria o ativismo judicial. E eu percebi que todos os teus exemplos são, porque esse conceito ativismo judicial, para mim, ele tem um freio, um limite. E o limite é exatamente Iuri Novt Cur. Ou seja, e aí eu vou trazer mais uma vez uma fala do professor Calamandrei para eu entrar nessa minha pergunta que eu quero te fazer. O aforismo Iurit Novt Curi não é apenas uma regra processual, a qual significa que o juiz deve encontrar oficiosamente a norma para aplicar ao fato. E sim, ele precisa, sem esperar das partes, produzir o direito. A grande questão é exatamente essa. Para mim, o ativismo possível é aquele que está dentro da teoria romana do Iurit Novt Curi. Ou seja, se não há uma determinação, aí tu vai lá e chama o Alexi, chama o Dwork e aplica, chama o Humberto Ávila, nosso querido brasileiro, e aplica a teoria sobre o direito, dar o direito ao caso concreto. Mas quando não há norma, porque o caso da Cássia Eller, todos os casos que você citou, era um caso em que o direito precisaria se manifestar de uma discussão que não se tinha levantado previamente. A discussão que eu levanto agora, que é a minha irresignação contra esse conceito jurídico moderno, essa ideia que se tem, é exatamente o inverso. Casos específicos. As pessoas estão julgando matérias absolutamente contrárias à lei. Vou te trazer um exemplo. Agora, essa semana mesmo, eu tive a oportunidade de falar na televisão, em várias redes de televisão, falando sobre a questão da PEC que existe sobre a discussão da prisão em segunda instância. O que os caras querem discutir lá? É dizer que o trânsito em julgado vai se deslocar. Porque, assim, no direito penal, e eu estudei direito penal parte geral, por isso me atrevo a falar sobre isso, no direito penal existem dois tipos de prisão. A prisão definitiva e a prisão cautelar. Acabou. Dois conceitos para prisão. Se a sociedade quer que se prenda o sujeito, usa a prisão cautelar. Prisão definitiva, prisão final, é aquela que acontece depois do trânsito em julgado. E trânsito em julgado é onde não há mais direito a ser discutido. Seja por um motivo processual, seja por um motivo material, orgânico da estrutura do Estado. Então, a grande questão é o seguinte, eles estão querendo criar uma PEC, alterar a Constituição, na verdade não seria nem alterar, seria acrescentar um dispositivo na Constituição para deslocar a condenação, o trânsito em julgado, o princípio da presunção de inocência, deslocar ele do final do trânsito em julgado para o momento anterior, a decisão do juiz ou uma decisão em segundo grau. Seja qual for o momento estático, o momento anterior ao final, ao natural. A grande questão é que o próprio Supremo já falou, e não preciso nem do Supremo para dizer isso, porque o artigo 5º e o parágrafo 1º vai dizer que as normas de direito fundamental têm aplicação imediata. Essas normas básicas, primárias, têm aplicação imediata. Mais do que isso, está no corpo do inciso do artigo 5º, um dos incisos diz que o trânsito em julgado se dá apenas com a condenação penal, o texto assim, se dá apenas com o trânsito em julgado, então, final condenatório, decisão final condenatória. Então, assim, não é possível, aí a gente volta para o 60, parágrafo 4º, inciso 4º, que vai dizer o seguinte, não pode haver emenda nem projeto de emenda tendente a abolir normas de direito fundamental, artigo 5º. Então, assim, é uma discussão absolutamente vazia. O Legislativo discutir isso, eu até acho que é uma ignorância permitida por eles. Mas o Supremo Tribunal Federal discutir uma matéria, que é o órgão máximo, é onde deveria haver anciões. Eu acho que a gente devia, se fosse para alterar a Constituição, é para permitir que apenas juízes com mais de 70 anos assumissem o Supremo. Já que eles querem ficar para frente lá, eles ficam até morrer. Ou 10 anos, como é em alguns outros países. Mas, assim, um monte de gente novo, despreparado para discutir direito em última instância é muito complicado. Eu gostaria, claro, meu sonho é ser ministro supremo. Mas acho que também, se eu fosse me escolher, eu não me escolheria. Agora, porque eu estou novo. Preciso estudar mais, preciso amadurecer mais. Então, assim,
eu quero que tu me diga que essa discussão do ativismo, eu sei que tu concorda, e eu também concordo quando ela está dentro do parâmetro Iurit Novit Curi. Não tem direito, tu faz o direito. Agora, quando o direito diz o oposto, e aí o juiz vai lá e julga contra a lei expressa. Essa é a discussão. Tu sabe que tem acontecido isso. Tem acontecido isso, e o fundamento para essa interpretação é mais ou menos o exemplo que eu falei da Cássia Eller, né? Existe uma lei, se o juiz fosse, ou melhor, existe uma regra, isso, né? E que não deixa de ser uma norma jurídica com um grau de abstração e de generalidade inferior, e que o magistrado deveria aplicá-la. Mas ele levou em consideração o Estatuto da Criança, os princípios da dignidade humana e entregou o menino à companheira da Cássia Eller. Então, essa discussão é que, como a plenitude do ordenamento jurídico, né, que a gente sempre falou, eu não posso observar somente uma regra, porque uma regra ela pode, inclusive, ser afastada para dar vazão a um princípio. Porque o que é mais, né, vamos dizer assim, o que é mais relevante, a regra que decorre de um princípio, ou a gente sabe que do ponto de vista da segurança jurídica é muito melhor aplicar uma regra, não tem dúvida quanto a isso. Agora, o que é que eu queria te falar? O Brasil está conflagrado há algum tempo. Sim. E aí, como a gente tem torcidas, né? Então, por exemplo, quando o Moro manda indiretamente fazer a captação telefônica da presidente da República, sim, metade do país bate palma. Não é assim? Mas aí tu tá falando do povo, né? De pessoas. Não, eu estou falando metade do país, estou falando da gente também, porque no meio, isso nos influencia como profissionais. Sim. Quando o Gilmar Mendes diz que o Lula não pode assumir o Ministério da Casa Civil, metade do país bate palma. E isso é interferência indevida. Eu, pessoalmente, me posicionei contra. Eu fui absolutamente contra naquele momento. E também fui contra quando o ministro Alexandre de Moraes proibiu a nomeação do delegado da Polícia Federal. Não tem competência. Não me parece razoável que isso aconteça. Mas você sabe que nós somos minoria, né? Porque a sociedade são as torcidas. Em determinado momento, você tem... O judiciário tomou a decisão magnífica, favorável, porque atendeu o meu interesse político, e ora ele está exacerbando. Eu acho, ou melhor, eu acredito... Não teríamos que voltar à técnica. Essa que é a discussão, porque aí nós estamos seguindo plateia. A plateia de um lado, política do outro, a política dentro do direito completamente. Eu acho que a gente precisa voltar à lei Kelsey e entender, porque de fato se demonizou o Kelsey, e 90%, eu sei porque fui professor de direito constitucional há quase 2 décadas, 90% das pessoas que demonizam o Kelsey não leram o Kelsey. Perfeito. Não leram. O problema de Kelsey é que essa questão da teoria pura do direito, né? Ele foi vítima da Segunda Guerra Mundial. Sim. Né? Sim. E o Tribunal de Nuremberg praticamente liquidou com a teoria dele, né? E fortaleceu muito o justnaturalismo. Mas hoje a gente já faz a leitura que o Tribunal de Nuremberg foi um tribunal de exceção. Sim. Né? E é excepcional em razão do episódio da Segunda Grande Guerra. Agradeço demais, meu querido doutor Valdênio Caminha, e eu quero fazer a dedicatória para esse programa, para os meus 2 ídolos, meus grandes ídolos. 2 já se passaram, já estão num outro espaço, no espaço jurídico superior. Francisco Cavalcante Pontes de Miranda e também o nosso querido Rui de Oliveira Barbosa. E assim a gente termina declarando justo, mais uma vez, o meu irmão Rui, que era maçom, meu irmão Rui Barbosa. E eu declaro justo esse programa aí. Até a próxima.